Ouvinte da palavra do Senhor. Nesta noite, nós queremos trazer um assunto de suma importância aos cristãos. Muitas vezes as pessoas não param para pensar, analisar o seu dia a dia e o seu acometimento diante da palavra de Deus, que muitas vezes nós esquecemos que nós temos os nossos irmãos, se esquecemos que não somos sozinhos. E este assunto nos traz hoje algo interessante diante da palavra de Deus. Por isso eu gostaria de fazer uma leitura bíblica nesta noite e gostaria também que você que está no seu lar, onde você estiver, que estiver ao seu alcance uma Bíblia em forma de livro ou mesmo em forma digital, abra juntamente comigo a palavra do nosso Deus no livro de Provérbios, capítulo de número 29 e versículo de número 23. Localize aí na Bíblia Sagrada, livro de Provérbios, Provérbios de Salomão, capítulo de número 29 e versículo de número 23. Assim nos diz a palavra de Deus: a soberba do homem o abaterá, mas humilde de espírito obterá honra. Também quero fazer uma outra leitura, desta feita, livro do evangelista Mateus, capítulo 23 e versículo de número 12. Evangelista Mateus, capítulo de número 23 e versículo de número 12. A palavra do nosso Deus nos diz assim: pois todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Queridos irmãos e ouvintes da palavra do nosso Deus, diante desta leitura bíblica, eu quero trazer este assunto pautado na nossa vida. Este assunto fala sobre o orgulho na vida cristã. Isto é, orgulho representa pecado na vida do cristão. Este orgulho, irmãos, é um conceito exagerado que alguém faz de si próprio. Vaidade, soberba, altivez, sentido de dignidade, de satisfação por feito realizado por si ou por outrem, com os méritos de algo ou de alguém. Pessoa extremamente vaidosa, que pensa e age como se estivesse acima de tudo e de todos, isto é, soberba, tendência de se considerar melhor que as outras pessoas. Veja bem, meu amado e minha amada irmã, e você que está nos ouvindo nesta noite. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vimos inúmeros pecados cometidos pelo povo de Deus, que aqui na palavra do Senhor nos mostra através do Antigo Testamento essa história do povo de Deus. Muitos também entraram por este caminho, mas este caminho é um caminho que leva à perdição, é a iniquidade, o pecado. E Deus jamais aceita que o seu filho, conhecedor da palavra de Deus, trate o seu ser, ou mesmo o seu irmão, ou aquele que o próprio Jesus disse para nós amarmos, de uma forma tendenciosa, de uma forma de considerá-lo, você, melhor que o outro. Deus não é assim. Jesus nunca agiu assim em todo o seu ministério terrestre. E diante deste assunto eu quero aqui falar deste orgulho, que muitas vezes você já ouviu vários ensinos, várias palavras, várias mensagens a respeito desse tema, falado, a todo mundo, até mesmo muitas vezes algumas pessoas que realizam palestras gostam de falar sobre esse assunto para que nós, nos precavemos e não conseguimos, aceitar este pecado na nossa vida e não cometemos esse pecado na nossa vida, porque, irmãos, não há ninguém melhor que ninguém. Todos nós somos de igual para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa soberba, esta altivez, essa vaidade na vida do cristão, ela se torna um pecado, irmãos, que muitas vezes as pessoas não lembram que a lista de pecado é muito grande, e não há pecadinho, não há pecadão, não existe isso, irmão. Tudo que está relacionado, irmão, a não amar,
a você tratar, a você ver que você quer ser melhor que a outra pessoa, ou mesmo estar acima de alguém, isto é pecado. E diante desta palavra que lemos aqui nesta noite, no livro do sábio Salomão, no livro de Provérbios, fala da soberba do homem, mas Deus o abaterá. Então, o Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, não aceita essa soberba, minha, sua, do cristão relacionado ao nosso próximo. E mesmo, irmão, este orgulho, quando entra na vida de uma pessoa, ele chega até a humilhar as outras pessoas. Isso Deus não aceita, porque quando nós lemos a palavra aqui no livro de Mateus, o próprio Jesus dizendo: aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. A humilhação, irmão, é diante de Deus. Nós devemos se humilhar na presença do Todo-Poderoso, na presença do Soberano, aquele que morreu por nós na cruz do Calvário, e Ele nos exaltará. Mas exaltar da forma do Senhor, exaltar principalmente, irmão, conforme a vontade do nosso Deus, não como eu quero, não como você quer, não como o cristão quer, irmãos. E diante de todo este aparato que nós estamos vendo a nível mundial, a nível de Brasil e a mesmo muito nível estadual, né? Muitas vezes as pessoas agem desta forma. E nós muitas vezes conhecemos, irmãos, pessoas que vivem neste pecado. Aí as pessoas estão tratando alguns pecados diferentes. Não, irmãos, vamos prestar bastante atenção. Nós temos que tratar o nosso próximo como Jesus nos ensinou, com amor. Ele falou: amarás ao seu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento. E depois, o que Jesus disse? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se eu humilhar meu próximo, eu estou amando ele? E se eu fizer algo que vai de altivez, eu estou amando meu próximo? Não, irmão. E se eu se colocar melhor que ele? Também não. E se eu deixar a vaidade entrar no meu coração? Também não vou estar amando o meu próximo. Vou querer sempre ser melhor que ele. A palavra do nosso Deus, no livro de Marcos, capítulo 7, e versículo de 21, na parte A desse versículo, a palavra diz: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos. Irmãos, bons pensamentos e maus pensamentos vêm do coração do homem. E esses pensamentos, irmãos, muitas vezes eu sou melhor que ele. Não, de maneira nenhuma. Não deixe o inimigo colocar no seu coração este pensamento. Nós somos iguais aos nossos irmãos. Nós somos pecadores como eles também, mas nós estamos permeando diante da palavra de Deus para que possamos a cada dia trilhar conforme os ensinamentos de Cristo para mim e para a sua vida, para a vida nossa como cristológicos que somos. Aqui no livro de Tiago, capítulo 6, capítulo 4, aliás, e no versículo de número 6, na parte B, a palavra diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Irmão, aí você diz assim: como eu faço para ser humilde? Irmão, essa humildade é de dentro para fora. É o seu proceder, a forma de você agir. É o seu coração que fala mais alto. O Senhor conhece o meu deitar, o meu levantar, o meu caminhar. Assim diz a palavra no livro de Salmos. Ele é onipotente, onisciente, onipotente, onisciente e onipresente, irmãos. Ele conhece, ele sabe. Quando eu mesmo vou pensar, quando nós vamos pensar, ele já sabe o que vamos falar. E é por isso que eu digo aqui nesta noite para você, para mim e para nós cristãos, nós temos que, antes mesmo de falar, irmãos, pedir ao Senhor graça, pedir a misericórdia do Senhor, para que possamos realmente falar aquilo que é de agrado de Deus, que é do agrado do Senhor Jesus. Nós não podemos humilhar o nosso próximo. Um dia alguém vai nos humilhar. E se nós não humilharmos ninguém, tratarmos todo mundo, da melhor forma possível, ou de igual para igual, Deus vai ver. Deus conhece, Deus sabe. Tudo Ele vê, diz a palavra, irmãos. Ele vai te exaltar no momento certo, no tempo do Senhor.
No primeiro livro de Pedro, no capítulo de número 6, a palavra diz: portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele o exalte no tempo devido. Veja aqui, é no tempo do Senhor. A nossa humilhação tem que estar, irmão, debaixo das mãos do nosso Deus. A nossa humilhação, irmãos, tem que estar diante da palavra do Senhor. Vamos ler, vamos entender, vamos buscar a compreensão, vamos buscar para que possamos entender como o Senhor quer que nós agimos diante do nosso próximo e diante do Senhor, para que possamos nos humilhar diante do Todo-Poderoso. E com certeza, em determinado momento, em determinada hora, eu não sei quando, conforme a vontade do Senhor, no tempo do Senhor, Ele vai nos exaltar. Mas quando nós nos exaltamos, tomamos a posição de Deus. Quando nós nos exaltamos, nós estamos aqui cometendo um pecado, irmãos. Ah, irmão, tudo agora é pecado. Não, irmão, não, irmã. Não, meu amigo, não é tudo pecado, mas nós devemos fazer uma análise. Irmão, como nós estamos tratando nossos irmãos, como nós tratamos os nossos semelhantes, como nós estamos tratando aquelas pessoas que convivem conosco, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos, os nossos parentes. Nós somos exemplo, irmãos. Nós, como os cristãos, nós temos que ser exemplo para aquele que não conhece a palavra de Deus, ouvir de nós, ou ver em nós um exemplo e seguir aquele que nos moldou, aquele que nos transformou. Ele é Jesus. Ele pode transformar também aquele que está vendo em ti essa transformação. É por isso que nós temos que, nos mínimos detalhes, observar a palavra de Deus. E a palavra do nosso Deus, irmão, ela flui na nossa vida, como muitas vezes também flui as coisas ruins. Por quê, irmão? Porque muitas vezes damos ouvido mais às coisas que não interessam ao Senhor nosso Deus, daquelas que interessam. E aí, irmãos, como diz a palavra aqui no livro de Filipenses, capítulo 2 e versículo 3, nada façam por ambição ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superior a vós mesmos. O apóstolo Paulo, grande ensinador da palavra de Deus, homem que realmente recebia do próprio Jesus, ele diz aqui, humildemente considere os outros superior a vós mesmos. Mas será que nós estamos dentro desse campo de ensino do apóstolo Paulo? Será que nós estamos observando esta palavra e estamos analisando e colocando no nosso ser, na nossa vida? Eis a grande questão dos cristãos hoje em dia. Não observar a palavra de Deus e colocar em prática na sua vida. Essa é a grande questão, irmãos. E isso não pode acontecer na minha e na sua vida. Palavra do nosso Deus no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 4. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Irmão, você já viu como as crianças são humildes? Como as crianças procedem? Eu queria ser sempre uma criança, irmão. Agora mesmo eu estava aqui falando com o irmão João sobre criança, como é uma criança, antes de começarmos aqui esta programação. E a gente para analisar. A criança age diferente, irmão. Você pode falar algo para a criança agora aqui. Você pode até mesmo corrigi-la agora. Daqui a pouco ela está te abraçando. Ela está te amando. E é isso, irmão. Ela não tem orgulho. Ela interessa para ela o amor que está no coração dela. Mas Cristo é quem conhece. É Deus quem conhece. Da mesma forma, a forma de agirmos aqui, isso aqui é uma parábola, que o próprio Jesus dizendo, fazer-se humilde como esta criança, irmãos. Não é que nós vamos voltar a ser criança, mas os atos de uma criança, fique observando. O cristão, irmão, tem que ser observador, não só das coisas que lhe interessam, mas das coisas que interessam ao reino de Deus. Carta do apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza,
Por que isso, irmão? Por que o apóstolo Paulo falava isso? Porque na fraqueza o nosso Deus nos fortalece. O apóstolo Paulo sempre diz que quando pensavam que ele estava fraco, ele estava forte. Mas quando ele achava que ele estava forte, ele estava fraco. E nas nossas fraquezas, quem nos fortalece é o Senhor Jesus. No livro de Salmo, de número 46, ele diz que ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro. Veja bem, irmão, naquele momento, naquela angústia, naquela dificuldade que estamos passando, ali que o Senhor nos fortalece. E este orgulho que ele diz aqui, não é um orgulho, irmão, que seja pecado, não. Este orgulho aqui é da sua fraqueza mesmo, que Deus lhe vai te fazer forte. Deus vai mudar o seu pensamento, a forma de agir, e nós vamos querer ser igual esta criança que lemos aqui a palavra do Senhor. Não tem maldade em seu coração. E a grande questão é essa vaidade que leva ao orgulho. E as pessoas, principalmente no mundo em que estamos vivendo, no período em que estamos vivendo, irmão, quantos e quantos você conhece? Orgulhosos. Eu tenho mais aparelhagem, eu tenho mais bagagem, eu tenho mais fortuna, sempre é o mais. Irmão, isso é vaidade. Deus abomina essa vaidade. E nós, como cristãos, não podemos agir dessa forma. Nós somos diferentes. A palavra do Senhor que nós temos que ser a diferença. Ele nos mostra neste caminho. Nós temos que mostrar quem somos, porque somos filho de Deus, somos filho de Jesus, somos filho do Senhor por adoção, irmãos. 2 Coríntios também, dando aqui sequência esta palavra de Coríntios, capítulo 10 e versículo 13. Nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança vós inclusive. Por quê? Por que Paulo fala isso, irmão? Porque Paulo está aqui ensinando aos irmãos em Coríntios. Quando nós lemos as cartas de apóstolo Paulo aos Coríntios, quando nós fazemos aqui um apanhado desta igreja de Coríntios, o que essa igreja tinha, o que essa igreja estava cometendo, nós começamos a analisar. Paulo ensinando esta igreja porque esta igreja estava entrando em muitos pecados. Orgulho era um deles. E aí, irmão, como nós estamos como igreja do Senhor Jesus? Porque Ele é o dono desta igreja. Ele que morreu na cruz do Calvário por nós. Limite adequado. Nos gloriamos aonde, irmão? Nos militaremos no orgulho? Não, no nosso, a esfera que Deus nos confiou. A alcançar-vos, inclusive. Quem? Eu, você, vós, nós. Irmão, portanto, nós temos que nos orgulhar, irmãos, este orgulho que eu li aqui em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 30, nas nossas fraquezas, porque é nas nossas fraquezas que Deus vai nos levantar, Deus vai nos mostrar quanto estamos agindo errado, porque quando estamos no fundo do poço, é Ele que nos levanta, é Ele que nos mostra por que estamos lá. Será que porque fomos orgulhosos? Será que porque tratamos os nossos irmãos diferenciados? Estamos levando em nossa vida a altivez? Então é isso que nós temos que parar para pensar diante da palavra de Deus. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 3 e versículo 5, até o versículo 5. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que é isso, irmão? É você com você, não com o seu próximo. E o orgulho é aquele que você atinge o seu próximo, esse é pecado. Mas você tem que se orgulhar das fraquezas que você tem. Você tem que se orgulhar de ser um cristão obediente à palavra de Deus. É isso que eu quero que você entenda. Eu não estou de maneira nenhuma, quando eu leio esse versículo aqui, dizendo para você que o orgulho faz bem, de maneira nenhuma. Ele faz mal à nossa vida.
seja ela material ou espiritual, irmãos. Examine-se os próprios atos. De que forma estamos agindo? Quais são os meus atos perante o meu próximo? Quais são os meus atos diante daquele que morreu por mim na cruz do Calvário? Diante de Jesus? Nós estamos enganando a nós mesmos. É a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, grande ensinador, volto a frisar aqui nesta noite, ele dizia aos irmãos em Gálatas: ó, meus irmãos, considere-se os outros, né? E você não sendo nada. Por quê? Porque Deus é que vai te exaltar, não é o homem, né? Pois cada um deverá levar a própria carga. Então, irmãos, nós temos que olhar conforme o nosso Jesus, conforme está na palavra de Deus, para nosso segmento de vida cotidiana. Eis a grande questão, irmão. Muitos não querem observar. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 3. Não fale tão orgulhosamente, nem saia de sua boca tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, e Ele quem julga os atos dos homens. Viu aqui, irmãos? É Ele quem julga os atos dos homens. Quando nós lemos esse livro de Samuel, que fala muito sobre a vida de Davi, a forma com que Davi tratava até mesmo seus inimigos, quando você lê como que era esse homem chamado Davi, que mesmo, irmãos, com Saul perseguindo ele, mesmo com Saul querendo matá-lo, quando ele se tornou rei, ele cuidou do único filho que Saul tinha, irmão, Mefibosete. E aí, irmão, se ele fosse orgulhoso, ele iria cuidar daquele que o pai perseguiu ele? Irmãos, quando nós lemos a palavra do nosso Deus, nós temos que trazer para a nossa vida exemplos de homens de Deus que não tinham orgulho no seu coração. As formas com que Deus nos ensina nós tirarmos esse pecado da nossa vida, irmãos. A nossa vida está na mão do Senhor. A nossa vida, irmãos, está diante da presença de Deus, porque Ele que obtém a nossa vida. Ele pode dar e Ele pode tirar. E aí, irmão, como nós vamos viver aqui na face da terra, de bem com nossos irmãos, de bem com o Senhor Jesus, se somos orgulhosos? Queremos ser melhor que os outros, queremos ser aquela pessoa que não somos. E aí, irmãos, aí você está dizendo nesta noite: mas, irmão, eu não sou orgulhoso. Irmão, muitas vezes eu penso assim, você pensa assim, o cristão pensa assim, mas você já parou um pouquinho para pensar? Fala-se sobre os nossos atos, nossas formas de ser. Com quem? Com o nosso semelhante, com nossos irmãos. É a grande questão da igreja hoje. Ninguém quer parar para pensar nos seus atos. É uma correria, uma loucura no dia a dia. Parece que não vai meditar. A palavra do nosso Deus diz para nós lermos e meditarmos. É a grande questão do cristão. Tem cristão que lê a palavra do nosso Deus, irmão, no outro dia, se você falar: irmão, qual foi a sua meditação na palavra de Deus? Não sabe, não entendeu, não compreendeu. O que é isso, irmãos? E o que está passando na vida dele? Aí quando vem esse pecado, na vida dele, ele comete, porque não está embasado na palavra do Senhor. Palavra do nosso Deus, livro de Provérbios, de número 21 e 24, livro do sábio Salomão, 21 e 24. O vaidoso é arrogante, chama-se zombador, ele age com extremo orgulho. Olha aqui, vaidade, arrogância. Quantos e quantas pessoas você não conhece dessa forma? E aí, é legal, como dizem os nossos jovens? É bacana ser vaidoso, ser arrogante? De maneira nenhuma. Jesus não aceita, diante da sua palavra, uma pessoa que age dessa forma. Aqui chama-se ação dos seus filhos. Chama-se zombador. Ele zomba das pessoas. E ele diz: eu sou melhor, eu faço melhor. Não, irmãos. Ali a palavra do nosso Deus nos mostrou nesta noite, eu li aqui nesta noite. Temos que tratar o nosso próximo como acima de nós, melhor que nós. Nós temos que estar na parte abaixo,
porque aquele que se humilhar diante da mão poderosa do nosso Deus, nós lemos aqui nesta noite, o Senhor exaltará. Aí muitas vezes fala assim, mas aquele cara não falou nada, ficou quieto, aquele irmão não disse nada. Irmãos, é melhor muitas vezes o silêncio. Jesus, irmãos, nos ensinou sobre isso. Quantas e quantas vezes Jesus ficou em silêncio para depois responder, para depois agir. E nós estamos aprendendo como? Com quem? Nós estamos aprendendo com o Mestre. O Mestre chama-se Jesus. E é com Ele que aprendemos como devemos agir. Sim, sei, muitas vezes você está se pensando, muitas vezes eu não consigo ser. Peça ao Senhor. A palavra diz que pedi, pedi e dar-se-vos-á. Agora você não quer pedir hoje, receber hoje. Deus pode lhe conceder no mesmo momento, mas pode também conceder para você horas, dias, meses, anos depois. O negócio para nós, irmão, é nós olharmos pela palavra. E a palavra de Deus para o cristão é tudo. É a nossa regra de fé. É o nosso estatuto espiritual. E nós vemos hoje uma grande parte dos cristãos não entendendo nada desse estatuto. A palavra do nosso Deus no Antigo Testamento fala de estatutos e mandamentos. De quem que é? É do próprio Deus. E o pai quando ensina o filho, irmão, o pai quando corrige o filho, porque ele ama. Quando Deus está nos corrigindo, nós temos que glorificá-lo, nós temos que adorá-lo, nós temos que se sentir privilegiado, porque Ele quer o melhor para nós. Ele quer o melhor para você, irmão. Ele quer o melhor para você, minha irmã. Ele quer o melhor para você, ouvinte da palavra de Deus. Deixe o Senhor Jesus trabalhar na sua vida. Muitos irmãos estão levando essa vaidade, essa arrogância no seu cotidiano, e Deus não está se agradando. Volto a repetir aqui nesta noite, Deus não está se agradando. Livro de profeta Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 23 e versículo de número 9. O Senhor dos Exércitos o planejou para abater todo orgulho e vaidade, e humilhar todos os que têm fama na terra. Olha aqui, irmãos, quem que vai humilhar aqueles que têm fama? Aqueles que dizem, aquele é famoso, aquele cristão tal, aquele fulano tal, aquele cargo tal. Não vou citar cargos aqui, irmão. Ele é famoso. Irmão, eu digo sempre, fama não leva ninguém a lugar nenhum. Nós temos que se humilhar, para que quem seja famoso na minha e na sua vida é Jesus Cristo. Ele sim tem que correr o seu nome nos quatro cantos da terra, em todo o mundo. O Senhor dos Exércitos, irmãos. Isaías sempre falou sobre o Senhor dos Exércitos. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos ver muitos profetas falando sobre o Senhor dos Exércitos. Porque isso, nós fazemos parte desse exército de Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso comandante, Ele é o nosso general. Ele está nos ensinando a cada dia, para nós não cometermos pecados, irmãos, para nós não cometermos erros, porque o pecado é errar o alvo. E aí, quem é o meu é o seu alvo? E como vamos chegar lá? O nosso alvo é Jesus. Para nós chegarmos lá, nós temos que observar a sua palavra e colocá-la em nossa vida cotidiana. Não devemos só ficar observando. Observar é ótimo, sempre sinto isso e sempre falo dessa forma, perante a palavra de Deus. Mas nós temos que colocar em prática na nossa vida. Por isso, amados irmãos e amigos que nos ouvem nesta noite, o orgulho pode separar-nos de Deus e das outras pessoas também, irmãos, conforme está no livro de Lucas, capítulo 18 e versículo 14. Pois o orgulho é perigoso, irmão, está lá em Provérbios 16 e 18. Portanto, irmão, ter sempre razão não significa que você está certo, porque certamente as pessoas ao seu redor querem evitar o conflito e acreditar, irmãos, que você é uma pessoa orgulhosa. De que forma? Da forma que você está agindo. Tanto que o próprio Deus
através do seu Filho Jesus. Devido a essas atitudes, nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus com nossas atitudes, irmãos. Busque a humildade, irmão, que Deus te honrará e te dará vitória na sua vida cristã, na sua caminhada cristã. Por isso que eu quero aqui deixar nesta noite esta palavra para você, para mim e para nós. Pense bem, irmão, no que estamos aqui falando nesta noite. Pense bem, irmão, na palavra do nosso Deus, para fazer um efeito desejado na sua vida. Porque este orgulho não leva nenhum cristão ao céu. Pelo contrário, quando o Senhor Jesus voltar para arrebatar, para buscar a sua igreja, lavada, remida no sangue de Jesus, essas pessoas orgulhosas que praticaram este ato durante a sua vida, vai subir com Cristo? De maneira nenhuma. Nós temos que pedir a misericórdia do nosso Deus. Nós temos que pedir perdão em todos os momentos, irmãos. Eu sei que nós somos pecadores devido ao fato de Adão, lá no passado. Nós somos filhos do pecado, mas nós não devemos permanecer. A palavra diz: arrepende-te. Cometeu? Arrepende. Pede perdão ao Senhor. Pede a misericórdia de Deus. Quando nós lemos o livro de Salmo, nós vemos Davi, em todos os momentos mais difíceis da sua vida, pedir a misericórdia de Deus. Exemplo para mim, exemplo para você, exemplo para os cristãos. Irmão, orgulho nunca foi bom para o cristão. Algo exagerado, diz aqui, eu li nesta noite, que alguém faz de si próprio. Vaidade, soberba, altivez, sentido de ser mais digno que o outro, não. Satisfação, eu sou melhor que o outro, mérito que muitas vezes nós nem mesmo temos. E como nós agimos, de tudo e de todos, irmãos, entra essa soberba na nossa vida. Mas nós não podemos deixar o inimigo das nossas almas, o inimigo da alma do homem, ele quer que ele cometa pecados e perca a sua salvação eterna. Portanto, esse orgulho que nós estamos aqui tratando nesta noite, levando esta palavra de Deus aos nossos corações, aos corações dos irmãos que estão nos ouvindo nesta noite, eu quero que você medita nas palavras que citamos aqui nesta noite, nos capítulos e versículos que citamos aqui nesta noite. Pois todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado pelo Senhor. Esta grande questão da igreja, irmãos. Muitos hoje em dia se acham superiores, se acham melhores e estão cometendo este orgulho, muitas vezes até mesmo sem se sentirem em si. Mas como nós vamos analisar isso, irmão? Através da palavra de Deus. A palavra de nosso Deus para nós, irmão, ela é o alento, é o ensino da nossa vida, como devemos nos proteger. Nós nos sentimos bem quando nós lemos, nós analisamos, seguimos esta palavra. Eu sei, irmão, que é muito difícil para nós que estamos aqui na face da terra. Há muitas coisas acontecendo, mas nós temos que buscar a face do nosso Deus. Temos que buscar em oração ao nosso Deus, para que Ele possa nos revestir de todo o poder. Para nós, como está no livro de Efésios, resistir às astutas ciladas do inimigo, como está também no livro de Efésios capítulo 6, quando ele nos compara a um guerreiro da couraça, da espada. Vamos estar com essa espada na nossa mão, que é a palavra de Deus, no nosso coração, na nossa vida, para que possamos não cometer esse tipo de pecado. Que Deus, em Cristo Jesus, nesta noite, possa abençoar cada irmão, cada irmã e cada ouvinte da palavra de Deus. Eu quero deixar para a sua meditação aqui um versículo bíblico, irmão. Livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 16. Livro de Romanos, capítulo 12 e versículo 16. Anote aí e você vai ler. Eu não vou ler nesta noite. Ele vai falar sobre atitude e vai falar sobre este orgulho. Aí você começa a se interessar sobre esse assunto, porque conforme a sua atitude, você pode cometer, este pecado chamado orgulho. Qualquer um de nós pode, irmão.
Nós somos pecadores, somos falhos, somos fracos, mas somos também dependentes do Deus Todo-Poderoso. Nós somos dependentes, né, da misericórdia de Deus na nossa vida. Aí você diz: irmão, eu sei de tudo isso, já ouvi muito ensino sobre isso, leio sobre a palavra sobre isso, mas nunca é tarde para aprendermos, né, para nós ouvirmos o Senhor Jesus falar conosco através da sua palavra. E a sua palavra, irmão, quando ela entra no meu, no seu, no nosso coração, ela faz um efeito desejado para a nossa vida espiritual. Porque eu dependo, você depende, nós dependemos de Deus. Jesus Cristo morreu por nós, irmão, não foi em vão. Ele é o cabeça, é aquele que pensa, que age em nosso coração, ele nos transformando, ele nos mudando, nos moldando. Mas ninguém vai ser perfeito aqui, irmão, fique tranquilo. O apóstolo Paulo fala que quando chegarmos à perfeição, né, terminarmos a carreira, aí sim, vamos guardar a fé, mas vamos estar na glória com o Senhor. Será que como você pensa, como ali os irmãos pensam, como os cristãos estão pensando a respeito da volta de Cristo? Ninguém mais se prega a volta de Cristo, irmão. Ninguém mais se fala da volta de Cristo. Ninguém mais quer falar de coisas que realmente levam à salvação. Parece que estão se esquecendo. Ah, não posso falar, senão vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não posso falar disso, eu não posso falar daquilo. Irmão, fale conforme Deus lhe conceder. Age conforme Deus lhe concedeu, mas olhe conforme a palavra também, irmãos. A palavra do Senhor é verdade. A Bíblia Sagrada de Gênesis e Apocalipse é a verdade de Deus. A Bíblia Sagrada é verdade para mim e para você. E nós temos que andar meditando nesta verdade. Veja bem, analisa bem essas palavras desta noite. Analisa bem os versículos bíblicos que lemos aqui nesta noite. E busque em Cristo Jesus uma melhor compreensão sobre este tema chamado orgulho. Porque muitas vezes você está cometendo e nem está sabendo, irmão. Porque você não tem o conhecimento, o devido conhecimento. Volto aqui a frisar, quase todo sábado eu falo sobre isso aqui. É maçante, mas quero falar. Livro de Oséias, capítulo 4 e versículo de número 6. O meu povo está sendo destruído por não ter conhecimento. Conhecimento de Deus. E é a palavra do nosso Deus. Mas irmãos, tem gente que nem lê a Bíblia mais. Tem gente que aposentou a Bíblia. Irmão, cuidado, tá? Vamos ter cuidado. Que Deus possa abençoar a cada irmão, a cada irmã, a cada um daqueles ouvintes que estiveram ligados aqui na Rádio Voz Amiga nesta noite, nesta programação. Quando o Senhor nos conceder, nós estaremos aqui ao sábado. Ficamos aqui 3 sábados fora, irmão, mas foi para a melhoria aqui da rádio, foi para a melhoria, né, do trabalho da obra do Senhor e foi também na obra do Senhor. Mas assim, quando o Senhor nos conceder, nós estaremos aqui aos sábados trazendo a gloriosa palavra do nosso Deus, que enche o nosso coração, para que possamos caminhar diante de Deus. Que Deus possa abençoar a cada um. Que Deus abençoe sua família e abençoe também o seu trabalho e abençoe também, né, a sua vida, a sua caminhada cristã diante do nosso Deus. Vamos nesta noite orar a Deus. Una-se juntamente comigo em fé. Vamos orar aqui pelo caderno, né, da Rádio Voz Amiga que está aqui. Fale com o irmão João através do WhatsApp. Manda uma mensagem para o irmão João. Ele vai colocar o seu nome no caderno de oração desta rádio. Todos os programadores irão orar, como sempre aqui costumamos dizer, para que o Senhor possa, né, abençoar, entrar com providência, curando, libertando, renovando e restaurando, né, irmãos? Então, vamos orar nesta noite, irmão? Vamos aqui encerrar a programação em nome de Jesus. Querido Pai eterno, Deus de poder e glória, grande Mestre e Salvador, nesta noite, Jesus, estamos gratos ao Senhor por estar aqui diante da Tua presença. Não há outro além de Ti, Jesus. Nós cremos nesta palavra, Jesus, que é fiel e verdadeira na minha vida, na vida dos irmãos, naqueles que são cristãos. E naqueles que não conhecem a palavra, que irão, Senhor, encher os seus corações desta palavra gloriosa, maravilhosa, que salva, cura e batiza e renova e leva para o céu. Querido Deus de bondade e misericórdia, tenha misericórdia de cada um de nós, Jesus.
tenha misericórdia dos teus filhos, para que possamos não praticar este pecado de orgulho, Jesus, para que possamos ser, meus amados, humilhados, para que possamos, diante da mão poderosa, Jesus, do nosso Deus Todo-Poderoso, se humilharmos, Jesus, e seremos exaltados por Ti. A Tua palavra nos diz, Senhor. Abençoa grandemente, Jesus, aqueles que estejam nos ouvindo nesta noite, aqueles que não puderam ouvir. Abençoa o seu lar, a sua família, abençoa o seu trabalho, o seu dia a dia, a sua vida, a sua caminhada cristã, Senhor. Abençoa o teu filho, irmão João, que está à frente desta programação, desta rádio. Abençoa o seu lar, a sua família, dai força, graça, sabedoria. Ó Deus de poder e glória, aviva a nossa alma diante da Tua presença, Jesus. Estenda as suas mãos poderosas a cada nome que está aqui, Senhor, elencado neste caderno. Aqueles que também não estiverem, estenda as suas mãos poderosas, Senhor. Se for enfermidade, cura nesta noite, Jeová, como Tu és professor de professores. Você ensina, Senhor. Tu ensina a cada um de nós. Tu és médico, Jesus. Oh, meu Senhor, Tu és advogado e advogado. Se for uma causa, Senhor, entra com a providência nesta noite, Jesus. Abra as portas para Teus filhos que estão desempregados. Oh, Senhor, tenha misericórdia desse povo que clama por Ti. Abençoa a cidade de Campo Grande, Jesus. Abençoa o nosso estado de Mato Grosso do Sul. As autoridades constituídas por Ti, seja elas militares, eclesiásticas, judiciárias, civis, não importa, Senhor, todas que provêm de Ti. Abençoa a nossa nação brasileira. Abençoa os nossos governantes. Abençoa aqueles que estão à frente do trabalho da Tua obra, Senhor. Aqueles que estão na liderança, Senhor. Dá-lhe força, graça, sabedoria. Ah, Deus de poder e glória. Estenda as suas mãos nesta noite, abençoando a continuação desta noite. Abençoa nosso dia de manhã. Abençoa cada lar, Senhor. Peço novamente a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Dê o amor dos lares, dê a paz, dê a alegria. Que os filhos possam estar obedientes aos seus pais, e os pais demonstrando seus filhos nos caminhos santos do Senhor. Oh, meu Deus amado, oh, meu Deus querido, santo, soberano, eterno Rei, nos dê graça, Senhor, para continuar a falar desta palavra, falar de Ti, Jesus. Estenda suas mãos, Jesus amado, nesta noite. Peço novamente a Ti, Jesus, porque eu creio que nesta noite o Senhor irá curar nesta noite, porque a Tua palavra nos garante, Jesus. Cura, Senhor, liberta almas cansadas e oprimidas, Jesus. Deus de poder e glória, nós não conhecemos, o Senhor conhece cada um que está ouvindo esta rádio nesta noite, ouvindo esta programação. Ó grande Mestre, nos leva, Senhor, a ter o pleno conhecimento de Ti, conforme a Tua palavra nos garante. Senhor, Senhor amado, fica conosco, Jesus. Nos dai força para continuar nesta caminhada. É o que nós Te pedimos nesta noite, no nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, a cada um dos irmãos que esteve nos ouvindo, aqueles que não puderam ouvir também nesta noite. Abençoa e fique nesta noite, irmão, meditando, nesta palavra. Vamos aqui, irmãos, encerrando esta programação, mas não desligue aí não, irmão, não tire aí, desta programação. Nossa irmã Raquel Melo vai louvar a Deus nesta noite. Jesus pode curar, libertar neste louvor. Ela vai louvar a Deus. Quero descer. Que nesta noite Deus possa lhe abençoar grandemente. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.